Olá pessoal, eu sou Paulo Pato. Eu sou Maria Flávia Guerreiro e hoje a gente vai apresentar o nosso artigo A Arte em Função da Conscientização Social. O nosso artigo ele discute o fenômeno da conexão entre a tecnologia, as histórias narradas pelo cinema e pela animação, a mente e os sentimentos humanos. E para escrever a gente se baseou em alguns fundamentos. Um dos autores básicos do nosso artigo é o Guiot. E segundo ele, a arte não tem um objetivo fixo. E por isso mesmo não tem regras para estabelecer a crítica de arte, o que torna tudo mais complicado, né? Na questão de você definir, fazer um recorte do que seja realmente arte. Ele diz também que existe em cada época, em cada indivíduo de determinada época, sensações e sentimentos que são comuns entre esses elementos, que a gente pode chamar simplificadamente de arquétipo. Outro autor que a gente citou no artigo foi o Fischer. E para o Fischer, as leis da vida que são comuns a todos os seres, elas devem ser apresentadas no drama como provisórias e imperfeitas. Isso faz com que o espectador gere no espectador algo mais produtivo do que uma simples contemplação, que o incita a pensar e a formular um juízo final. E para ele também a arte é um meio de integração na realidade total. Segundo o Jacob Wexco, a vida é um sistema coerente onde sujeito ou sujeitos e objetos, né, interagem de uma forma integral, isso considerando a totalidade do ambiente. Nesse sentido, ele criou o conceito de Umwelt, que seria um mundo, um ambiente, constituído por uma série de elementos portadores de significado. E esses significados interessam especificamente a determinados seres vivos, o que é a chamada biosemiótica. Então, o ambiente é diferente e específico para cada ser vivo. Nesse sentido, ele criou o termo chamado Angebang, que é o Umwelt para a espécie humana, e varia dependendo de cada um. Então, nesse sentido, se você tiver uma floresta, por exemplo, o madeireiro vai ter uma visão sobre aquela floresta. E a Chapeuzinho Vermelho, por outro lado, terá uma outra visão. E um índio também. Então, isso vai depender da relação que esse sujeito tem com o objeto desse ambiente. Uns fundamentos relacionados ao cinema e à arte da animação. O Metz diz que o cinema é o registro mais perceptivo do que os outros meios de expressão, porque ele defende que o cinema é a arte que mobiliza todos os nossos sentidos. E para ele, o imaginário combina em si uma certa presença e uma certa ausência. Para Eisenstein, o cinema é uma sincronização dos sentidos. Então, o cinema mobilizaria todos os sentidos humanos. E isso vai ao encontro do que o Metz afirma logo acima, né? E ele sempre ressaltou o fato de que a fonte mais rica para o cinema é a própria vivência humana, né? É o próprio homem. Citamos também o McKee, para quem as histórias contadas pelos filmes são como elos de conexão entre o racional e o emocional do espectador. E as histórias são metáforas da vida para ele, verdades que nascem de fatos reais. A história é sobre arquétipos, não sobre estereótipos. Nesse sentido, uma frase do Jung esclarece bem essa questão dos arquétipos. Ele diz que, por sua natureza, Jung diz, a estética é psicologia aplicada e não lida apenas com o aspecto estético das coisas, mas também, e talvez em maior grau, com a questão psicológica da atitude estética. Sobre arte, a intersecção entre arte, animação e tecnologia, Arantes nos diz que a arte, a partir do momento que houve uma ruptura no começo do século XX, ela se direcionou à vida propriamente dita. Ela se desgrudou de alguns elementos que eram importantes, como a moldura na pintura, o pedestal na escultura, e ela foi para a vida, né? Ela saiu para as ruas, digamos assim. Isso gerou uma crise na representação, né? A ruptura
com o ideal da representação como uma mimese, né? Como uma cópia da natureza, né? E para Fabris, a arte de animação é uma espécie de ponte entre diversas pinturas ou fotografias, por ser composto de frames, né? Onde as questões morais e éticas estão quase sempre em foco. Para Lucena Júnior, a arte não repousa propriamente na tecnologia, mas a tecnologia traz possibilidades expressivas que devem ser apropriadas pelo artista, seja qual for a área de atuação, ou cinema de animação, ou cinema, pintura, o que quer que seja. E ele diz também que a história da animação mostra que existe uma relação entre técnica e estética na produção visual da arte, e ela é indissolúvel e vital, e simplesmente uma não existe sem a outra. Técnica e estética vivem em simbiose, e é disso que o artista tem que lançar mão. E sobre técnicas específicas de animação, o Lester lembra a gente que durante décadas a animação foi estruturada sob processo produtivo basicamente manual. As primeiras pesquisas em animação por computador desenvolveram técnicas de animação 2D, baseadas na animação tradicional, e aí daí foi evoluindo para o 3D. Na sessão seguinte, baseando em todos esses fundamentos, a gente fez uma análise breve do curta The Little Magic Girl dos estúdios Disney, que é um curta baseado no conto do Hans Christian Andersen. Ele escreveu esse conto baseando-se na história da mãe dele, que quando criança, um episódio da mãe dele quando criança, ela foi enviada às ruas para mendigar e ela teve receio de voltar para casa sem nenhum dinheiro e se escondeu sob uma ponte, quase morrendo congelada. E isso corrobora com o comentário dos autores sobre como as histórias são metáforas da vida, são verdades que nascem de fatos reais. Como disse o Max, disse também que as questões morais e éticas estão quase sempre em foco. De fato estão, né? Nas animações a gente pode perceber. E o Eisenstein afirma ainda que, como sempre, a mais rica fonte de experiência é o próprio homem, né? A gente escreve o que a gente é, o que a gente sabe. E no curta, o diretor Roger Ehlers teve a mesma intenção que o Hans Christian Andersen, né? Então, tanto por isso deve ter escolhido esse curta para dirigir, que é essa atenção para as desigualdades sociais, né? Que foi nossa motivação também para escrever esse artigo, que a gente acredita que a arte de fato pode desempenhar essa função de abrir os olhos, né? De um grito de atenção para as desigualdades latentes. Para concluir, a gente pode afirmar que a arte é uma forma de distanciar os seres humanos de sua natureza animal. Pois com ela a gente pode transcender as ideias, os sentimentos e os desejos que formam a base da arte, tornam ela uma expressão de vida individual e social. E como resultado, ela pode produzir aqueles que apreciam simpatia por outros seres vivos. Então é uma forma de a gente comunicar as emoções humanas de uma forma fundamental. E acreditamos também que para que isso realmente aconteça, as histórias devem ser contadas sem prejuízo da magia, né, que lhes é inerente, e até de uma dose de entretenimento. Precisam se basear nas percepções e verdades universais, né, arquetípicas, porque é isso que, no fundo, nos conecta, né? O reconhecimento dessas situações universais. O contador de histórias precisa emocionar o público, mas o que é rebuscado não garante sucesso. A eficácia de uma obra de arte se deve, na verdade, à coisa mais simples, mais básica, que pode ser reconhecida socialmente. E não importa a situação social desse indivíduo. O importante é que ele reconheça e se reconheça na obra de arte. O artista deve manter perante o mundo uma certa novidade do coração e um eterno frescor das sensações. Ao quebrar associações comuns, o artista cria uma nova vida, não importando a técnica ou a tecnologia empregada. Obrigado. Muito obrigada.